Olá, pessoal. É um grande prazer estar participando da primeira Combrapa e nessa mesa redonda sobre diferentes perspectivas em planejamento experimental e análise de dados. Eu vou falar sobre o PSE, que é traduzido por Engenharia de Sistemas em Processos, e a transformação digital. Eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da UFRJ. Na UFRJ, eu atuo na graduação e na pós. Eu sou pernambucano, com graduação pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz meu mestrado e doutorado em Engenharia Química, no programa de Engenharia Química da COP. As minhas áreas de pesquisa são o controle preditivo baseado em modelo, machine learning, principalmente redes neuronais, e aplicações, detecção e diagnóstico de falhas e aplicações como a indústria de óleo e gás. Né? Vejam que essas áreas todas envolvem modelagem baseada em dados. Bem, os processos industriais, eles são complexos, integrados, apresentam alta dimensão, forte não linearidade e a gente precisa ter uma visão holística sobre eles. Justamente a área de engenharia de processos em sistema, que em inglês é chamada Process System Engineering, daí que vem o PSE, essa área ela se ocupa, né, uma área multidisciplinar que se ocupa em projetar processos, preocupa-se com a operação desses processos, contribuindo com soluções para a indústria. E para isso, ela se utiliza de modelagem matemática, simulação, síntese, análise, controle e otimização de processos químicos e bioquímicos, inclusive o controle avançado, como o MPC, aplicações em tempo real e os métodos numéricos. Bem, esta área ela tem pioneiros, né, como Amundsen, que foi um pioneiro em modelagem, o Sargent em otimização, e eu até coloquei esses pioneiros para destacar aqui o professor Venkatas Subramanian, da Columbia University, porque eu vou usar aqui uma classificação que ele deu justamente para os desafios, né, e as oportunidades no PSE. E coloco aqui também o nosso professor Perlingeiro da UFRJ, que foi um pioneiro aqui no Brasil na área. A área do PSE, né, como todo o mundo, né, ela agora lida com essa situação de que o maior valor que se tem hoje em dia não é mais o óleo, mas os dados. Então, a gente agora, não é, com a internet, com maior capacidade de processamento, com o cloud computing, a gente tem ganhos na captura, transmissão, armazenamento, gerenciamento e análise dos dados. Né? Então, mais dados, mais informação do sistema, tanto offline quanto online, informando a gente sobre as mudanças em tempo real. De modo que o PSE agora, né, está lidando, né, com toda essa oferta, né, que se tem de ferramentas como cloud computing, a própria inteligência artificial, toda a questão da indústria 4.0, big data, várias ferramentas que se dispõem. Né? O PSE, como ela então se interrelaciona com elas? Bem, é preciso que se diga que, em vários aspectos, o PSE estava várias décadas adiantado em relação a isso, né? Em muitas ferramentas, por exemplo, de machine learning, em relação à questão de estudos em inteligência artificial. Então, agora, é como se fosse um momento para implementar, né, diante do fato de que, no momento, há realmente uma maior disponibilidade de dados, há uma maior capacidade computacional. De modo que, eu, como eu já falei, eu vou seguir uma classificação que o Venkatas Subramanian, em 2019, nos apresentou. Ele esteve conosco no primeiro PSE-BR, aqui no primeiro evento no Brasil, que ocorreu na UFRJ, e classificou esses desafios e oportunidades em categoria como fácil, que seria aqueles em que, dada a grande quantidade de dados e ferramentas fáceis de machine learning, você poderia aplicar na indústria agora. Então, usar aquelas ferramentas já conhecidas e usar essa oportunidade de dispor dados e condições para implementar problemas mais simples, por exemplo, de detecção que possam ser mais simples, como de detecção e diagnóstico de falhas.
Ele considerou como problemas mais difíceis aqueles que estariam, ainda que sejam já estudados na academia e já existam implementações, mas que estariam usados mais largamente daqui a 10 anos, como os modelos híbridos, combinando modelos fenomenológicos com modelos empíricos. E uma categoria mais difícil para daqui a 10, 20 anos, que seria o uso de plataformas cognitivas tipo Watson da IBM para a engenharia química. Então, dentre essa categoria mais fácil, usando algumas ferramentas de machine learning, né? Machine learning aqui entendida como quando um computador aprende a realizar uma tarefa estudando um conjunto de padrões, de exemplos, de dados, e depois executa a mesma tarefa para dados aos quais ele não havia sido necessariamente apresentado antes. Apresento aqui alguns exemplos de redes, né? Redes profundas, redes recorrentes. Então, tipicamente, em machine learning, precisa-se de muitos dados, né? Para que o computador, para que a máquina possa aprender. E é claro que você precisa tratar os dados, né? Então, a questão de eliminar os outliers, de eliminar os erros grosseiros, de fazer a reconciliação de dados, né? De essas questões todas relacionadas à incerteza dos dados, né? O comportamento dinâmico, não linear dos dados, tudo isso precisa ser tratado. Então, alguns exemplos, alguns esses já têm mais de 10 anos, né? Por exemplo, em que nós, na UFRJ, em colaboração com a Petrobras, desenvolvemos um sensor virtual para o teor de enxofre em uma unidade de hidrotratamento de diesel. Usamos dados de operação da Reduc e desenvolvemos um modelo em que, baseado em redes neuronais, nós iríamos prever o teor de enxofre na saída do processo de hidrotratamento, usando como informações de sensores cuja medição é mais fácil, né, cujas variáveis são mais facilmente medidas, como vazão e temperatura. Então, esse problema, né, é um problema que já ilustra toda essa situação da informação dinâmica, de ter que aplicar vários testes para selecionar variáveis, de usar também informações heurísticas. Então, é uma situação que inclui-se naquela categoria mais fácil, né? E a gente pode depois implementar na própria Petrobras, no caso, um acompanhamento usando esse sensor virtual para o teor de enxofre. Uma outra aplicação mais recente também foi um sensor virtual para outra variável que era difícil de medir em laboratório, que era o índice de fluidez de polímeros, de um processo também de grande porte, que era um processo catalítico, um processo chamado de slurry. De novo, a gente usou dados de sensores e dados de laboratório, e dados históricos. E vejam que o modelo linear, né, essa curva aqui, os dados reais são azuis para o índice de fluidez ao longo do tempo. A curva laranja seria um modelo de regressão linear. Veja que não consegue predizer toda a variabilidade. Ao contrário, o modelo de machine learning, ele consegue, né, se você olhar a curva laranja do machine learning, consegue acompanhar melhor os dados reais e consegue predizer quando está fora dos limites de especificação dados aqui por essa curva em lilás. Agora, os desafios maiores, né, que estamos agora trabalhando são nos desenvolvimentos dos tais digital twins. Digital twin, entendido aqui conforme o conceito de Greaves, de 2003, adotado em 2013 pela NASA, como uma construção digital de um sistema físico e que é ligado a ele através do seu ciclo de vida. Então, se o processo evolui, o digital twin, né, o digital twin deverá acompanhar aquela variação do processo. E para isso, ferramentas baseadas em dados, baseadas em machine learning, podem contribuir com a correção de modelos. Então, com isso, com o Digital Twin, você pode fazer detecção, diagnóstico e prognóstico, fazer o monitoramento e mesmo a manutenção preditiva, analisar cenários, pode usar o modelo para fazer a otimização a partir de índices, né, indicadores de performance-chave. Então, tudo isso você pode fazer. Né? Então, já fazemos algumas aplicações nesse sentido. A ideia é tornar os modelos cada vez mais rigorosos, torná-los cada vez mais autônomos, né? E ter uma questão de serviços, de, por exemplo, interação com os usuários cada vez melhores. Né? Então, temos diversas aplicações na indústria para diagnóstico, controle e otimização em unidades de produção de gás, em plataformas offshore,
em refinarias, na indústria petroquímica. Né? Alguns exemplos, então, esses seriam aqueles exemplos que o Venkata Subramanian colocou já ali como mais difíceis, né? Na otimização de produção de poços de petróleo, no controle avançado de sistemas de compressão, na detecção de falhas também em compressores. Então, aqui, olha, a gente mostra um exemplo de um sistema de monitoramento que desenvolvemos no nosso laboratório, denominado LADES, na UFRJ, em que a gente treinou, né, ferramentas de machine learning para detectar falhas em bombas centrífugas de injeção de água usada em plataforma offshore. Então veja que aquele pode depois, uma vez treinado, indicar as regiões de falha, mostrar onde está a localização em relação aos clusters operacionais e indicar as variáveis. Então, essa conversa que nós apresentamos aqui, né, foi muito breve, muito rápida, mas eu quero destacar aqui a importância, né, dessa disponibilidade atual de dados para a gente poder implementar essas ferramentas. Claro que os dados precisam ser analisados, daí entra a importância, né, do conhecimento, da estatística, o conhecimento fenomenológico persiste, ainda é fundamental para você corrigir, para você combinar com os modelos de inteligência artificial e, né, digamos assim, usar o benefício de recursos computacionais melhorados a favor do PSE, não é, para todo esse progresso na implementação desses problemas dito mais difíceis ao longo do tempo, para um futuro onde o PSE possa ter uma contribuição ainda mais importante. Então é isso, eu quero deixar aqui meu nome e o meu contato, né, meu e-mail, que vocês podem entrar em contato comigo após, se quiserem tirar qualquer dúvida. Aqui uma base onde vocês podem achar alguns dos trabalhos citados. Estou à disposição e muito obrigado a todos.